Vini. Boa noite. E aí, estreando em lives? E aí? Pois é, né? Então, vou estrear com grande estilo. Eu vou te fazer o convite para a gente fazer o papo mais solto que você já teve em lives, tomando É uma isso. cervejinha. Boa. Acho que é A o ideia é, momento. Hum, a ideia é essa. Para quem está saúde. chegando agora, saúde, que eu botei aqui na minha garrafa. Para quem está chegando e ainda não conhece esse projeto, é um projeto que chama 957. É uma série de lives para ajudar as pessoas a construírem planos de carreira, as pessoas conseguirem conquistar, né, os objetivos delas, nos planos, nas carreiras delas. Sejam eles quais forem os objetivos. E aí a gente resolveu fazer essa edição especial no domingo, porque essa semana a XP oficializou, né, vazou a informação e aí o Benchimol oficializou o home office para sempre. Né, e mais que isso, falou que vai construir a Vila XP. Saiu o e-book dele lá de 50 páginas, contando os detalhes da Vila XP, que vai ser no interior de São Paulo. E, obviamente, eu e o Vini, que adoramos discutir essas coisas, começamos a trocar uma ideia. Eu falei, cara, a gente tem que fazer uma live disso. E aí, no mesmo dia, eu fui impactado por uma frase do Murilo Gun, que eu até coloquei nos stories lá, que para mim é o cerne da parada, e a gente conversa disso há pelo menos uns 3 anos, né, Vini? É, Quando você puder, que a frase é, né, quando você puder escolher onde morar por outros fatores que não o trabalho, que vai acontecer, né? Tipo, isso muda tudo. Isso muda os negócios, isso muda o mercado imobiliário, isso muda o modelo de trabalho, o modelo de remuneração, modelo de contratação. E o Vini foi o primeiro cara que falou para mim o conceito de everywhere office. E por isso que o tema da live é home office ou everywhere office. Né? E você acabou de postar aí que em pleno domingão a gente vai fazer uma live para discutir esse negócio. Então acho que já significa alguma coisa também. Então, o total. Vini, que é um estrategista, né, um estrategista não só de marca, mas estrategista de negócios mesmo, um cara que super estudioso, formado na SPM, atendeu já grandes marcas, trabalhou em grandes agências. Seja bem-vindo, Vini, o espaço é seu, vamos trocar uma ideia super descontraída mesmo, do jeito que a gente sempre troca nos nossos cafés e É, almoços. Essa é a ideia. pô, eu acho que esse aqui é só mais um papo, né? É, Exato. se a gente filmasse todos os nossos papos, todos eles davam lives, né? Dá. Dava É, conteúdo. total. Então, Mas me eu conta aí, defino. cara, o que você viu, assim, o que você percebe nesse movimento? Porque, cara, parece uma coisa meio inevitável, sabe? Eu concordo que é inevitável. Para começar, acho que é legal começar por aí. A gente tá falando disso há muito tempo, né? É, como várias coisas que aconteceram, como digitalização de várias áreas, na verdade veio uma pandemia para acelerar um processo que estava aí latente, né? Uhum, E para cutucar quem achava que estava tudo bem, né? Que quem estava uhum, conformado com o status quo. Né? uhum, Eu acho que assim é uma tendência. Tem uma pesquisa da Kenobi, que é a empresa de RH. Ela fez uma pesquisa nas entrevistas dele, 90% dos funcionários, dos profissionais, já acreditam que o home office é futuro das empresas. Pô, sem novidade, né? É, certo. tem uma outra pesquisa da Cushman e Wakefield, que é do setor imobiliário, que ela fala, Uhum, tipo, 40,2% das empresas, dos entrevistados, foram 112 empresas de São Paulo e Rio de Janeiro, especialmente, uhum, e uhum, 40% das empresas que não tinham um modelo de home office já disseram que vão adotar para sempre. Nunca tinham adotado isso antes e vão fazer que a beleza. virada do para sempre. Quer dizer, Uhum, então, isso para mim já é ele já começa a dar uma dica que é complexo. O cara vai do não ter home office para o home office para sempre, né? É, especialmente por causa dos códigos, né? Aquilo que a gente conversava, é uma exato, disrupção absurda, assim, absurda. exato, exato. Isso e eu acho que o interessante exatamente é uma disrupção absurda. Esse é um movimento completamente inverso do que a gente vinha vendo ao longo dos tempos, porque se você pensar, a gente vinha num caminho de, por exemplo, tirar a sala do chefe. Era um Uhum, caminho de completo adensamento, porque quanto menos salas dentro do escritório, mais gente cabe também, né? também, também. Então, você tinha um completo adensamento e uma inteligência de como fazer o escritório inteiro ser modular para as pessoas trabalharem,
Então, tipo, como é que você vai na Copa e você consegue estar confortável para trabalhar? Como é que você vai no café e está confortável para trabalhar? Então, assim, todo um Uhum. pensamento para fazer com que o escritório fosse um lugar confortável, para acomodar bastante gente. Esse era o Sim. movimento que a gente vinha caminhando, sabe? Uhum. Uhum. E aí você tem um movimento completamente diferente de chegar na questão de tipo, não tem que ficar um monte de gente dentro do escritório, né? Para você ter uma Nem ideia, pode, as né? boas práticas dizem que é recomendado que cada profissional dentro do escritório tenha entre 7 e 8 metros quadrados de espaço. Tipo, é uma sala, Basicamente é uma sala. Isso são boas práticas. uma baia, né? Eu acho que era uma baia, na real. Uma baia. Se você pensar no metro quadrado ali, você vai ter ali seu espacinho do tamanho de uma mesa, tal, tranquilo. A gente sabe, trabalhando em agência, como às vezes isso fica apertadíssimo, né? Fica uma pessoa um do lado do outro, gente amontoada para tentar caber todo mundo ali dentro. Sim, Para sim. coworking, a medida é um pouco diferente. Em média, cai para 5 metros quadrados. Uhum. Se você pensar em escritórios de telemarketing, a média é de 3 metros quadrados. Quer dizer, a gente estava, dependendo da categoria, apertando as pessoas dentro de um espaço. E a recomendação hoje da OMS, etc., para negócios que vierem a ter um espaço físico é de 11 metros quadrados. Chama 6 feet a medida. Uhum. 11 metros quadrados para você ter um espaço de distanciamento seguro, enfim. Só que, vai lá, diga. Não, é porque assim, por exemplo, você é um cara que sempre trabalhou, né, com concepção e sempre com criatividade, estratégia. Tinha a parte de você, né, trabalhar com você mesmo, né, aquele que a gente fala do deep work mesmo, de ir lá aprofundar, fazer pesquisa, tá. Mas tinha a coisa de se relacionar, né, com as pessoas, assim, para poder criar novas ideias, para poder pensar em novas soluções, enfim, Sim, trocar mesmo, né? sim. Porque eu tava lendo lá, eu não sei se você chegou a ler o e-book inteiro, acho que chegou, né, da XP, que é um nível, cara, me lembrou muito aquele filme O Círculo, né, o Circle, que é um pouco da visão da Apple junto com o Google, Uhum. né, eles traçam um pouco esse paralelo, mas, assim, tipo, toda a estrutura que dá no home office, sabe? Tipo, eles falam assim, cara, vocês vão ter todo o subsídio financeiro, todo o subsídio de ferramental para esse home office, uma coisa estruturada, não, obviamente, tudo que aconteceu agora, com a maioria das empresas foi, vamos para casa porque é a situação, não tem estrutura, e aí transformar o lugar num hub para concepção, né? Tipo, um lugar inspirador que as pessoas possam se juntar lá para poder pensar em coisas muito inovadoras, coisas que Sim, realmente fujam do dia a dia, entendeu? sim. Então, o ponto é assim para mim, tipo, a minha grande questão eu acho que é a questão de todo mundo a gente vai ficar everywhere office, every time e all the time office, tipo, 7 dias por semana, 24/7, ou vale a pena a gente fazer esse mix, sabe? Eu Me acho que parece que o mix é tá falei, caminhando para um modelo um pouco diferente do que exatamente um mix. Assim, não necessariamente você, por exemplo, você revezar, não é, eu acho que não é simples como isso. Você uhum, revezar a ida ao escritório ou trabalhar alguns dias de casa, alguns dias do escritório e tal. Eu acho que tá apontando para uma tendência um pouco diferente. E por ela ser complexa, e só de a gente ver os exemplos de Circle ou da Vila XP, isso é um empreendimento super complexo, assim. Precisa ser uhum, super avançado para conseguir doutrinar a sua empresa para sobreviver com isso, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que é importante ressaltar é que isso é longo. Isso demora. A gente está vendo, provavelmente, a gente está vivendo o início de um processo, né? uhum, Que vai demorar, que talvez por longos anos, que vai ser um privilégio de grupos restritos, de pessoas que têm funções específicas. Você tem, por exemplo, problemas das empresas, você fala, puta, tirar as pessoas do escritório, isso reduz custos. Só que você tem a maioria das empresas que tem contratos de aluguel longos pra caramba. Que você romper um é, contrato de aluguel desse agora significa uma multa absurda também. Então, uhum.
As empresas vão ficar com um espaço ocioso que elas vão ter que transformar em alguma coisa também. Não é tão Só que simples, né? não é É tão só virar. simples. Não é tão simples. E não só por questões estruturais, assim, não é que todo mundo não está preparado, mas tem uma outra pesquisa nos Estados Unidos, da Gartner, que mostrou que 76% dos profissionais de RH disseram que a principal reclamação dos funcionários que eles tinham durante a pandemia foram preocupações dos gerentes sobre a produtividade e envolvimento das pessoas quando elas estiverem remotas. Quer dizer, a questão não é só estrutural, é de mindset também. É de mudar como Sim. você enxerga e como você acredita, como você confia, quando você dá autonomia para as pessoas, enfim. Mas é que aí muda, essa parte de produtividade muda demais a forma como. Aquilo que a gente está falando, né? A forma de contratar, a forma de cobrar. Sim. Sempre se falou muito a história de cobrar, por exemplo, do cliente, cobrar por projeto, ou contratar por projeto. Cara, a gente já falou disso, né? É uma mudança estrutural de modelo de contratação e remuneração absurda, que talvez Sim. vai acontecer gradativamente, mas é óbvio que o que a gente está vivendo agora não é uma alta produtividade, é uma coisa ansiosa de se entregar tudo, Claro. porque existe um medo muito grande de não se Claro. entregar. Então você fica o tempo inteiro disponível e aquilo que a gente falou de código e tal. E aí, para mim, a produtividade tipo, é uma coisa, porque eu sempre defendo, né? Você sabe, eu defendo que a produtividade não é fazer um monte de coisa, fazer tipo, a coisa certa, do jeito certo, otimizando o tempo. Isso é produtividade. Produtividade não é 24 horas por dia. Eficiência. Então, existe essa falsa percepção de que, putz, as pessoas estão em casa, óbvio que elas não vão gastar, e que bom que elas não vão gastar tempo com transporte, com trânsito, essas coisas. Mas, cara, essa hora não é uma hora para ela fazer isso, é uma hora para cuidar da saúde dela, da saúde mental Sim. dela, para ela estudar, para ela fazer outra coisa, ficar com a família, enfim. Exato. Não, aí também tem a ansiedade de você tomar uma decisão agora de falar, eu vou ser home office para sempre. As empresas e os decisores da empresa estão no mesmo balaio que nós estamos, de ansiedade, de furacão emocional, e também tomando decisões de falar, não, vai ser para sempre e tal. E aí a gente vai começar a ver, você vai ver vários casos, com certeza. A gente vai ver vários casos de empresas que se propuseram a ter home office e cravaram que seria para sempre, e vai começar a não dar certo, e não vai conseguir entender como é que faz, enfim. Exatamente pelo aquilo que você citou, pela falta de códigos que a gente tem. Acho que faltam códigos tanto tanto para os profissionais quanto para as empresas, né? Quer dizer, é aquela coisa assim, se você está dentro de um escritório e você vê alguém falando no telefone e você estava indo lá falar com essa pessoa, você espera ela terminar a ligação dela. Você volta para sua Sim, mesa e depois você volta para falar com sim. ela, enfim. Quando você não está vendo a pessoa, você basicamente pega o telefone e liga. E você não sabe o que a pessoa está fazendo em casa, se ela está ocupada com qualquer outra coisa, enfim. Isso é só um exemplo micro da falha de códigos que a gente tem para home office. De horários, de respeitar. Tem que ser completamente diferente, não é a mesma coisa. Não tem como. Ninguém está entrando na mesma hora no trabalho, ninguém está batendo ponto. Não é a mesma coisa. Então, preciso ter novos códigos, né? O Mas, TT mandou uma pergunta aqui, ó. Ele falou assim: o que vocês acham da ideia de offices menores e regionais com a conectividade que hoje utilizamos, tendo as pessoas se deslocando para locais próximos às residências sem priorizar os centros comerciais? Cara, eu acho que é um pouco do que a XP está pensando em fazer, né? Assim, numa escala diferente, mas eu acho que isso é qualidade de vida, isso é você deixar as pessoas trabalharem de onde elas quiserem e ter quase como os coworkings quiseram fazer, né? Puta, você tem coworking em tudo quanto é lugar do então, mundo, se você é associado, você entra lá e trabalha. pois é. Pois é, eu acho que esse exemplo dele talvez seja inclusive seja uma fotografia de uma fase de transição. De você conseguir fragmentar seu escritório, mas ainda assim ter alguns espaços físicos, né? Para trabalho, especificamente focado em trabalho e para todos os seus funcionários, né? Porque assim, para mim a regra do futuro ele ser fragmentado. É uma realidade que vai ser, pelo menos para um grupo de profissionais de escritório, de gente que trabalha em escritório, que não trabalha braçal e etc., obviamente, vai ser fragmentado, né?
E aí tem uma coisa que eu queria compartilhar, que eu acho que assim, eu trabalho home office já dessa vez há um ano, quase. Só que eu já trabalhei outros, se juntar ao longo da minha história, outros 3 anos trabalhando de casa. Então, desde sempre, eu me interesso pelo assunto, inclusive para colocar minha cabeça no lugar, entender como é que eu consigo ser tão produtivo quanto eu sou quando eu estou alocado, enfim. Então, eu venho estudando isso há algum tempo e falando sobre isso, né, há algum tempo. Uhum. E aí é legal porque eu sempre vejo as mudanças do meu comportamento, como eu fiz isso às vezes intercalado, fiquei um ano trabalhando em casa, voltei, trabalhei mais um ano alocado, fiquei mais um ano em casa, voltei alocado. Ficou muito fácil de eu ter umas amostras assim de alguns comportamentos. E aí eu acho que tem uma coisa interessante que a gente é work-centered. Imagina, basicamente assim, tudo gira em torno do nosso local geográfico de trabalho. Tem muita coisa que gira em torno disso. A nossa alimentação, o nosso transporte, ou como a gente lida com o transporte, as relações que a gente tem com amigos e com família, o tempo que a gente passa com essas pessoas, os amigos que a gente conquista dentro do trabalho, que é uma amizade forçada, que vocês são jogados juntos lá e assim, ou vocês viram amigos para conviver melhor, ou então vai ficar mais difícil, né? A nossa escolha de comunidade, então, como você falou na frase sobre como vai ser onde a gente vai escolher morar com essa mudança, a gente escolhe as comunidades que a gente vai fazer parte por causa do trabalho, né? Sim. Por mais que, mesmo que você não tenha o privilégio de morar no mesmo bairro, mas minimamente você tem que morar na mesma cidade, ou você tem que morar no máximo, sei lá, você pegar uma Próximo a situação extrema, 3 horas do seu trabalho, sei lá, você precisa escolher uma região que seja acessível ao seu trabalho, minimamente Sim. acessível, né? Quando você mora no mesmo bairro, putz, isso ainda fica mais explícito ainda, né? E e é isso, inclusive, como você escolhe essa comunidade, isso influencia na comunidade que você fomenta, que você alimenta, os comércios que você ajuda, os produtores que você desenvolve, os serviços que você contrata, os deliveries que você pede, enfim. Isso influencia a nossa qualidade de vida, influencia onde e como e se você pratica esporte, né? Onde você vai, se você vai, como você faz para isso. Agora imagina um universo em que a gente quebra essa alocação. Como você falou, pegando o gancho da frase que você viu que inspirou nessa live aqui. Você quebra essa regra de alocação, de ter que trabalhar em um lugar fixo. A gente passa a ter automaticamente mais autonomia. E aí, para mim, o passo seguinte é o seguinte, puta, se eu tenho mais autonomia, assim, não é o trabalho que determina onde eu almoço, não é o trabalho que determina onde eu faço academia, onde eu me exercito, não é o trabalho que determina os amigos que eu tenho. Se você pegar gente que vem de fora de São Paulo, por exemplo, ou que trabalha fora da sua cidade natal, que cresceu, enfim, geralmente seus amigos são os do trabalho. Se você chegar, se você não se formou na cidade, enfim, basicamente os seus amigos vão ser definidos pelo trabalho, né? Então todas essas relações que a gente citou antes, elas mudam completamente. E aí isso, para mim, aponta uma tendência que tem vários outros campos acontecendo e apontando para o mesmo lugar. Por exemplo, empoderamento em relação aos dados. LGPD, basicamente a regra da LGPD é o indivíduo tem o poder dos seus dados, está tudo centrado nele, né? Ele decide quem acessa, quem não acessa, para quem ele dá, para quem ele não dá. Blockchain, que é basicamente também o poder dos indivíduos em autenticação. O que eu acho que o movimento de home office ou de everywhere office que a pandemia está forçando, está levando uma realidade para mais empoderamento do indivíduo,
de um jeito geral, assim. A gente era Sim. muito dependente do trabalho e o trabalho determinava muita coisa e a partir daí a gente passa a determinar esse tipo de coisa. Quando você Cara, isso quebra essa, é muito legal. quando você quebra Não, não, esse vínculo, quem decide é você, né? isso é muito legal, cara. Isso é E aí muito legal. você começa a ter uns efeitos assim, que já tem umas discussões, por exemplo, do que acontece quando você empodera demais o indivíduo. Hum, Por exemplo, tem um paradoxo, uma questão que é o loneliness versus o aloneness. É, que religiões orientais falam muito sobre o aloneness, né? Basicamente, o uhum, loneliness é falta, ausência, depressão, é solidão. uhum, E o uhum, aloneness é o exato oposto disso, é plenitude, você se sentir muito bem com você mesmo, se sentir uhum, completo, enfim. uhum. Isso tem um impacto social gigantesco, uma mudança Sim, completa, né? sim, total. Quer dizer, você agora escolhe o seu círculo, você não tem amigos forçados, né? Pois Talvez. é. Não, olha que brisa, tipo, tudo que eu estou fazendo aqui nesse canal, né, nessa página, é sobre mostrar para as pessoas que elas precisam ser, né, não estou brigando ninguém a ser, mas eu estou mostrando e provando que quando você toma conta da sua carreira, né, daquilo que você quer, quando você se empodera, você conquista aquilo que você quer, seja o que for. Puta, quero Exato. trabalhar de casa, quero ser CEO, sei lá, quero ser promovido, quero ganhar o triplo que eu ganho, enfim. Ou seja, eu tenho mostrado tipo, atitudes que você toma, que você tem controle e que te fazem cada vez mais ter esse empoderamento. Sim. Né? E aí acontece um negócio desse, você começa a trazer dados e tendências de que tudo aponta para isso, para o indivíduo, que tem o seu perigo nisso também, porque tem uma coisa de o indivíduo se inflar, ele ter um poder, ele achar que tem um poder maior do que ele de fato tem, né? Isso colocar os pés pelas mãos, Uhum. mas definitivamente você vai ser cada vez mais capaz de construir o seu próprio futuro, Sim. entendeu? Porque a partir do momento que não, você pode construir seus círculos, você vai poder, teoricamente, talvez ser contratado de qualquer lugar, porque, por exemplo, quando você recebe uma proposta de emprego, eu lembro disso, cara, que, tipo, a minha irmã foi assim, a minha esposa foi assim, eu fui assim, putz, mas onde é o trabalho? Putz, é lá em Pinheiros, eu moro na Vila Mascote, puta, quanto tempo eu vou levar? É, São coisas que você coloca na ponta do lápis para poder decidir. A partir do exato. momento que você não precisa mais botar na ponta do lápis, eu posso receber uma proposta de Londres. Ah, e você vai Exato. ter que ir para Londres uma vez a cada 3 meses? Ótimo, eu vou. Entendeu? Exato. Inclusive, esse é um ponto interessante. Quero falar sobre isso, sobre morar no exterior. Mas eu acho que é isso, tipo, no fim das contas você ganha mais autonomia e não e independente de qual seja a vida que você chama de vida que vale a pena, mas que você vai ter o controle de decidir exatamente isso, né? Sim, Ou sim. pelo menos um pouco mais e por vários lados diferentes a gente vai tendo esse empoderamento de conseguir tomar as rédeas da nossa vida. Uhum. O lado oposto disso que você falou, um outro ponto sobre o lado oposto é essa exclusão, essa viver numa bolha, você ficar completamente separado da sociedade e ficar sozinho e enfim. Não. Então isso, mas no fim das contas, por exemplo, no caso de trabalho, especificamente de trabalho, de relações de trabalho, talvez, e aí aqui acho que vale um parênteses, a gente não está falando de regras e de certezas de nada. A gente está vivendo a Uhum. tendência no presente, né? A gente está vendo acontecer. Então ninguém tem bola de cristal, não dá para saber. Como a gente costuma brincar até, o legal é que desse tipo de papo a gente sai com mais perguntas ainda, mas que a gente tenha É, clareza de quais são as perguntas que a gente tem para serem respondidas amanhã, né? tá, Então, por tá. exemplo, talvez especificamente em relação a trabalho, a gente tenha relações mais pragmáticas e menos emocionais, porque talvez eu não seja o amigo do cara que está do outro lado da câmera e eu não Uhum. convivo tanto com ele assim. E talvez isso seja um empurrão de pragmatismo que o Brasil precisa também nos escritórios, que a gente vê que isso tem Sim, isso faz falta aqui. sim. Apesar de ser tudo de bom o nosso calor, da forma como a gente lida um com o outro, isso traz uma falta de pragmatismo também para a gente.
sim. É, Que prejudica as relações de negócio, né? No final das contas, exato. acaba virando quem tem o maior poder de capital, porque você sempre tem o medo, né? A mesma coisa que um profissional tem medo de vender, a empresa tem medo de quem tem o capital maior, né? Daquele que pode te destruir financeiramente. Sim. Então você faz as concessões porque, assim como o funcionário faz para a empresa, né? Ele faz porque a empresa banca ele e o cliente banca a empresa também, né? O cliente banca a empresa, então ele faz concessões para o cliente, você, funcionário, faz concessões para quem te contrata, e fica esse Exatamente. círculo vicioso, cara, que não vai para frente por falta de pragmatismo. Porque as pessoas têm medo de cobrar aquilo que elas combinam, ou têm medo de se posicionar, têm medo de falar, cara, eu tenho um valor. Né? O Eduardo, na primeira live que eu fiz, ele falou assim, cara, normalmente, o quanto te pagam é 10 vezes menos do que você vale. Porque Uhum. não tem como pagar o valor que você gera. Não teria como pagar se fosse ipsis literis, sabe? Claro. Então, Mais quando você traz valia já pragmatismo, há anos. exato, e o sistema é assim, não vai ter muita, isso não vai ter muita saída, mas você tem saída das pessoas se posicionarem, das empresas se Sim. posicionarem com seus clientes, né? A gente é de um mercado que isso acontece demais, né? Que são as multinacionais, os grandes conglomerados destruindo qualquer tipo de relação com as agências, porque, cara, uma deslealdade, assim. Né? Tipo, Sim. quem cobrar menos eu vou fazer, porque você tem excelentes criativos, excelentes estrategistas, excelentes pessoas de negócio em todas as agências, e aí você faz uma concorrência desleal ali. Mas, e aí, esse negócio do home office, a gente estava até discutindo lá no GAN, que assim, olha o impacto disso para as agências, por exemplo. A empresa vai poder contratar uma agência que não tem uma sede e que tem profissionais espalhados no Brasil inteiro, por exemplo, ou que Sim. está fora do país. Então, eu posso ter uma representação de uma agência aqui, e eu vou falar assim, cara, todos os meus criativos, estou chutando, todos os meus criativos, eles são de Miami e eles são de Londres. Sei lá, estou Uhum. chutando aqui dois lugares que a comunicação é boa. Mas, e aí isso pode gerar um puta de um valor para mim, eu tenho uma estrutura zero, eu vou cobrar menos, vou ganhar mais, vou gerar mais valor e vou destruir o mercado interno. Uma agência de Goiânia pode vir aqui atender um cliente de São Paulo e destruir uma agência que está aqui com uma estrutura de 1.500 metros quadrados. Entendeu? Sim. Tipo, muda muita coisa, cara, no Muda muito. sistema, sabe? Muda muito. Muda, eu acho que tem isso sobre, especialmente isso sobre como se transforma essa relação no exterior. Eu acho que isso é uma grande questão, uma grande interrogação, porque quer dizer, vai significar que as pessoas podem viver mais no exterior ou optar mais vezes ou mais pessoas optarem por viver no exterior ou menos? Quer dizer, é mais fácil ou mais difícil? Porque, por exemplo, trabalho, ele é um grande legitimador da sua mudança para um estrangeiro, certo? Para Para qualquer um lugar, país. né, cara? Assim, pô, eu vou me mudar, então agora eu vou para Nova York. É bom, você vai ter que ter um vínculo com a cidade, especialmente isso vai estar vinculado a trabalho, a menos que você só vá para estudar, né? Uhum, Só que uhum. agora, se você não precisa necessariamente estar vinculado geograficamente a um lugar para trabalhar, e o que acontece? A gente viaja mais ou a gente viaja menos? A gente sai mais do país ou sai menos do Verdade, país? Né? verdade, verdade. É uma É, interrogação mesmo. fica mais difícil, fica mais assim. Digamos que nos Estados Unidos, por exemplo, nesse caso, uma empresa de Nova York decide que ela quer contratar o serviço do Stênio, ela quer te contratar. Você não necessariamente precisa viver lá. E aí fica mais Uhum, fácil ou mais difícil para você ir para lá? Você que sempre sonhou viver fora do país, sabe? Ela falou, não, eu pois quero é. te contratar, mas você continua aí em São Paulo. Não, Né? eu quero ir, né? Tipo, Eu quero ir. Exato. eu quero um É, escritório, eu quero trabalhar em Manhattan, tipo, quero pegar um sem café no sonho em fazer uma selfie Starbucks. lá, tipo, é, andar no Central Park tomando Starbucks, sempre sonhei. É, Pois é. Não, então, então, mas aí isso é uma tem uma interrogação. coisa total, porque assim, mercado imobiliário, né? Eu estava conversando com a minha mãe hoje. Cara, as pessoas vão procurar, isso já tem um monte de pesquisa, as pessoas vão procurar lugares maiores. Procura por casa aumentou, procura por apartamentos maiores aumentou, Uhum, é, e eventualmente agora até busca por morar próximo da capital, sei lá, aqui em São Paulo, né? Jundiaí, Campinas, São José dos Campos, lugares que tem fácil acesso, até Alphaville, que já é uma realidade, né, para muita gente. E aí, cara, muda porque
vamos dizer assim, os apartamentos, cara, levantaram uma porrada de apartamento de 50 metros quadrados, 40 metros quadrados. Vai cair a demanda. Vai cair a demanda. Porque, assim, se tem um monte de gente que mora nesses apartamentos que mora sozinha e que vem por causa de trabalho. Um monte de gente que vem para São Paulo por causa de trabalho. Você sabe da minha história. Tipo, eu estava em Goiânia há 3 anos. Eu falei, cara, eu preciso voltar porque eu preciso trabalhar. Lá eu não conseguia, né, tipo, desenvolver o meu trabalho como eu conseguiria aqui. Eu tive que voltar. E aí, quando você abre, a minha reflexão é, quando você abre essa história de poder trabalhar de qualquer lugar, você desenvolve o país. Porque você vai começar a levar pessoas com uma capacidade absurda para lugares onde não tem desenvolvimento. Então, vamos supor que, sei lá, por um acaso mesmo, um monte de gente, um monte de desenvolvedor e programador se instaure em Goiânia. E aí Goiânia acaba virando um polo de desenvolvimento do país, de desenvolvimento tecnológico do país. De repente, outras pessoas, tipo, sei lá, de outro mercado, de comunicação, vai ver, tem um monte de gente no Nordeste que é bom de comunicação, que entende o povo, que sabe a linguagem. De repente, o Nordeste inteiro vai virar um polo de comunicação. E aí você abre o país, você centraliza de São Paulo, o que vai ser muito bom, né? Porque você, obviamente, né, isso não precisa nem explicar o quanto vai ser bom para São Paulo e o quanto vai ser bom para o país. E aí muda. Aí o que muda? Muda a relação governamental, porque os estados e as cidades e a federação vão ter que ter uma interlocução muito maior e muito mais coesa. A gente sabe que a gente não tem isso há muito tempo, muito menos agora, mas vai precisar ter, porque porque assim, vai se transitar muita inteligência entre as cidades. Vai precisar, porque, cara, eu posso contratar quem eu quiser. Eu estava pesquisando um vídeo, um cara para editar uns vídeos aqui para mim, o cara é de Brasília. E, cara, o cara já editou um vídeo aqui, por exemplo. Ele já mandou para mim. Eu mandei hoje de manhã para ele, agora à noite ele mandou para mim. Entendeu? Tipo, não tem mais barreira. Não tem mais barreira. Pois é. Então, e aí, o que eu acho que eu quero chegar na Vila XP. Chega. Porque o que eu acho que muda com essa quebra completa de barreira, né? Bom, eu acho que assim, primeira coisa, o trabalho, ele não vai parar. Ele não vai parar porque você está de home office, certo? Ou porque você está em everywhere office, ou em qualquer lugar que você esteja trabalhando. Ele não vai parar. Você vai ter que trabalhar. Você tem suas 8 horas de produção diária. Acho que todo mundo que está agora forçado a trabalhar em home office está percebendo que às vezes até piora, né? Que não muda. Na verdade, você tem o dia inteiro de trabalho mesmo e às vezes até mais do que o dia inteiro, né? Por essa falta de códigos que a gente já comentou. Então, assim, uma das coisas, lá no começo, quando eu discutia esse home office, parecia que tinha uma sensação de que você teria mais tempo no meio do dia. E eu acho que isso não é necessariamente verdade, porque você vai continuar tendo que trabalhar ao longo do dia. E eu acho que isso, sim, vai impactar muito fortemente o cenário comercial e de serviços aí fora. Tá? O que eu quero dizer? Você não tem tempo para se entreter no meio do dia. Então, você precisa, basicamente, se entreter enquanto trabalha. Então, basicamente, digamos que assim, você não pode parar meia hora para ir no museu no meio do seu dia, certo? Você tem que se deslocar, você vai ter que passar lá 1 hora no museu e tal. Mas a diferença é que o museu vai ter que estar preparado para receber você de mochilinha, de laptop, para você parar em qualquer canto e trabalhar se você precisar. Verdade, e aí a responsabilidade do museu trazer uma experiência para você enquanto você está trabalhando. É responsabilidade do café trazer uma experiência para você enquanto você está trabalhando, do restaurante enquanto você está trabalhando, do qualquer coisa, enfim, de qualquer estabelecimento de entretenimento, de consumo de serviço que seja. O que eu acho que a gente vai começar a ver é uma coworkização de tudo que é estabelecimento. Todo mundo tem que estar preparado para receber gente que, de repente, tira o notebook da bolsa e trabalha. Pode crer. No mercado, a gente tem um exemplo lá do Vila da Terra, que você conheceu, por exemplo. É muito simples. Se eu for lá, se eu estiver fazendo compras e eu decidir trabalhar, ou se eu estiver trabalhando e decidir fazer compras, lá é um ótimo lugar.
Então, basicamente, eu acho que assim, a gente vai ter lugares que tem que ser capazes para atrair você durante o dia, você que é uma pessoa que trabalha remotamente, para atrair você, ele precisa ser capaz de te dar uma experiência de um dia inteiro para você ficar lá o máximo de tempo possível, que misture trabalho e o que quer que ele tenha para te entregar. Então, de repente, você vai ter grandes centros. Cara, os shoppings poderiam ocupar esse lugar, né? Com Por exemplo. certeza, com certeza. São ótimos lugares para. Já são centros preparados com uma estrutura mínima Para várias coisas, né? para Compra, várias comida. coisas. Pô. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que vários estabelecimentos vão começar a ter que ter essa cara de coworking, assim, de como é que eu Uhum. abraço essa realidade de o cara tá entrando aqui, ele pode estar trabalhando agora. Ele não está Pode crer. passeando. Ele pode estar Pode crer. trabalhando agora, né? É, e aí, o que eu acho que aconteceu para chegar na Vila XP, por isso que é um caminho mesmo, as empresas até hoje, elas lutaram para digitalizar, né? Estão tentando uma luta para digitalizar. E aí agora, coloca isso num extremo novo das empresas de um office fragmentado, né? Uhum. Em que as empresas vão ter que cada vez mais tentar fomentar conexões mais profundas e mais presenciais, porque a gente construiu um mundo onde as pessoas estão centradas no seu indivíduo, estão separadas em suas bolhas, e agora as empresas têm que tentar fomentar essa conexão presencial e mais profunda. Isso muda, por exemplo, completamente a realidade da preocupação que as empresas têm com marca empregadora. Uhum. É muito mais fácil você fomentar uma cultura organizacional quando você tem todo mundo no mesmo lugar. Sim, sim. Como é que você constrói exatamente uma cultura de uma empresa com cada um num canto do mundo, né? Pois é. Sem necessariamente ter a reunião com o presidente, o eventinho de café da manhã que reúne todo mundo, não sei o que, o almoço que vai todo mundo na hora no aniversário de alguém vai almoçar juntos. Você não tem mais esse tipo de manifestação. É um desafio muito novo de como você constrói marca empregadora, de como você constrói cultura organizacional Uhum. com as pessoas fragmentadas, né? E Sim. aí, para mim, tem dois tipos de empresas que a gente vai começar a ver a partir dessa luta. As empresas que resolvem como sempre, resolveram. Assim, não, já sei, eu vou fazer evento corporativo. Então, a empresa que vai tentar lidar com um problema novo através de uma solução velha. Sabe? Eu tenho um problema Uhum. novo que é essa fragmentação, e aí o que eu faço? Pô, eu vou criar um monte de evento corporativo que vai ser E um vou monte de reunir evento todo mundo no chato lugar. pra caramba, que ninguém quer ir, Ah. que vai ficar bombando as pessoas desse tipo de evento. Fora que vai poder fazer online, né? Também. Não vai Exato, rolar. mas assim, tentando fazer de tudo para fazer a pessoa viajar, para fazer a pessoa vir até aqui, enfim. Porque Uhum. assim, como é que você abre oportunidades comerciais se você nunca foi treinado para abrir oportunidades comerciais sem estar presente, sem Sim. ter um evento que reúne prospects e os comerciais das empresas, enfim. Isso muda muito, né? E a outra Sim. linha de empresa, que essa me agrada mais, que essa é a Vila XP, que é a ideia da Vila XP, que é passar por um movimento que o varejo vem passando. A gente fala dessa tendência há muito tempo, mas ela não se concretizou ainda, de fato, ela não é uma realidade, mas é uma showroomização do escritório. Tipo, ele não é necessariamente funcional para todo mundo estar ali dentro trabalhando, mas ele precisa ser um showroom que manifesta tudo que a empresa levanta, todas as Uhum. bandeiras da empresa. Então você Uhum. vai ter um parque de entretenimento. A Vila XP é uma parada megalomaníaca Sim. que basicamente tenta traduzir fisicamente tudo que a XP acredita.
Total, total, Né? total. Assim, Começar pelo cinema 4D que você imerge ao entrar, né? E conhece a e, história dos caras. e a terminar por uma quadra de tênis, por dar Exato, que é esporte, por dar mega. academia. É. Então assim, a Vila XP, ela é um grande showroom da XP. Uhum. Ela não vende nada ali. Basicamente, e ela não opera nada ali, né? Ela tem, claro, eventualmente você tem algumas partes que ficam ali, mas a ideia Você tem dela. uma sala de reuniões para clientes ultra VIPs, que os caras chegam de Sim, helicóptero, não sei o quê. mas é um showroom, entendeu? Pô, mas, exato, a Ele continua experiência sendo um total. lugar de experiência e tal. Ele não é Total. necessariamente operacional. Ele é para ter essa experiência mesmo e tal. É. E aí eu acho que isso pode acontecer com muitas empresas que embarcarem nessa. E isso pode Uhum. ser muito bom para a sociedade, pode ser mega Sim. proveitoso. Primeiro porque você vai começar a trazer serviços e benfeitorias, e quanto mais abertos e mais gratuitos e mais liberados esses lugares forem, melhor para a sociedade, né? Sim. E aí eu acho que isso parece ser incrível, assim, você ter no mesmo, de repente, num espaço que é subutilizado, você criar quadras esportivas, salas de Putz, reunião, espaço para reunião, fomentar para ter comércio, para ter troca ali, para ter movimentação, transação, enfim, ter espaço de cowork, ter internet liberada, ter cinema. Eventualmente o cinema não ser só um cinema sobre a história da empresa, mas eventualmente ser um cinema sim, mesmo, e passar né? filmes também, enfim. É, exato. Então, essa é uma outra linha. Num mundo em que, para resumir essa minha ideia, num mundo em que as pessoas estão fragmentadas e o escritório é fragmentado, as empresas se centram em um showroom do seu negócio para fomentar essa cultura que fica perdida quando vai todo mundo espalhado, quando você perde o Não, escritório. total, total. E assim, E é você louco, vai porque o trabalhar escritório vai ter. na você vai começar a trabalhar na XP, por mais que você esteja morando em Madrid, você vai ter que vir aqui passar por uma imersão no showroom na Vila XP. Você vai passar uma semana visitando a Vila XP, é ali que acontecem os treinamentos, é ali que acontecem você vai conhecer os superiores, todo mundo também tem que vir, é ali que acontecem as convenções, enfim, você tem necessariamente ali é um ponto de estrangulamento da empresa. Todo mundo de alguma forma passa por ali para entender qual é que é a da cultura do negócio. E você acha que esse é o futuro, assim? Quando você olha para tendências que estão rolando, você acha que isso é muito provável para muitas empresas ou só para as fora da caixa? Porque o Benchimol é um cara megalomaníaco, um cara Sim, ousado, é um cara que não tem medo, ele vai sim, para cima mesmo. Agora, tipo, de 100 empresas, eu acho que quantas vão fazer um movimento parecido? sim. Por isso que eu comparei com o varejo. Uhum. Porque é um caminho que aconteceu no varejo também. O caminho do varejo é ser showroom. Mas quantas Amazon Go e quantas Amaro existem? Acho que a Amaro é o melhor exemplo de um showroom de É, varejo, né? é, Que a gente tem é, hoje. é. Não tem tantos, não tem tantos. Isso vira um conceito e tal. Por isso eu acho que até o desenho e o projeto da Vila XP, ele prova a tendência, e como todas as tendências, e aí é assim que se avalia a tendência. Se você olhar uma tendência que apontaram lá em 2012, ela não se concretizou ainda. Mas Uhum, basicamente ela vira um norte, sabe? E as empresas vão uhum. tentando, ano a ano, tentar chegar um pouquinho mais perto disso, tentar trazer um pouquinho mais de experiência para isso. Eu acho que isso é Uhum. o extremo, assim, e a XP está sendo super Sim. ousada de trazer uma tendência quase utópica para a maioria das empresas, para a grandíssima maioria das empresas no Brasil. E aí eu vou pegar um gancho aqui, outro gancho do Teteu aqui, que ele falou, que é interessante também, né? Tipo, pessoas de 18, 20, 22 anos que estão entrando no mercado de trabalho agora. Outro dia eu falei com 30 alunos lá da SPM que estão com essa idade, 18 anos, 19 anos. Uhum. Cara, eles entraram na faculdade e rolou a quarentena. Tipo, eles já deram o primeiro passo assim, no mercado, em isolamento, em home office, vamos dizer assim, o home Uhum. class, né? O homeschooling.
Essa galera, na hora que entrar no mercado de trabalho, definitivamente, elas vão ter passado por uma experiência completamente diferente da nossa, porque quando a gente entrou na faculdade, a gente queria lá trabalhar naquela empresa X, né? Vamos dizer assim, quero trabalhar na Unilever, quero trabalhar no Google, quero ir naquele escritório na Faria Lima, porque ali significa status, não sei o quê. Essa galera, cara, além, obviamente, da cabeça que está muito mais para frente, fisicamente eles não querem ter mais, não querem ser mais presos, né? E aí eu acho que vai ter uma coisa meio de eu acho que de push mesmo dessa nova geração, especialmente, falar assim, cara, eu não quero esse modelo não serve para mim. Mas o salário é de tanto, não importa, e aí a gente vai entrar em outra discussão, mas não importa o tanto que eu vou ganhar, eu quero esse tipo de vida. Esse tipo de vida não passa por ter uma mesa num escritório, passa por eu poder trabalhar de onde eu quiser, né? Por exemplo, óbvio que agora é uma situação que todo mundo tem que ficar em casa, né? Mas é o que você falou, em 3 meses, pouco menos de 3 meses, as coisas continuaram sendo entregues. De um outro jeito, mas continuar. Filme, cara, a gente tá filmando. O Teteu tá na live aqui, cara, a gente tá filmando pra caramba. Toda semana a gente filma remotamente. A gente nunca filmou tanto no último ano como agora. Sim. Abrindo câmera mesmo. Então, manda kit para cliente, entra no computador, faz tudo remotamente. Cara, é uma loucura. Coisa que a gente não imaginava. A digitalização, todo mundo se rendendo ao digital, definitivamente, né? Até quem não. Tipo, quem nunca tinha entrado em aplicativo está usando 5 ao mesmo tempo. Blue Jeans, Zoom, Meets, enfim. E aí essa nova geração vem pressionando a gente, né? Tipo, vem pressionando a nossa geração e a gente automaticamente pressiona. E a geração que a gente está pressionando é a liderança. São os CEOs, são os presidentes, é o C-Level mesmo. E o C-Level, o que eu vejo? Também tem uma insegurança, porque não sabe o que está acontecendo, né? E aí vai ter que tomar onde eu quero chegar, vai ter que tomar um monte de decisão agora, um pouco sob pressão, e quem não tiver um equilíbrio para tomar essa decisão, vai acabar falando assim, não, então vamos para o home office. Então é home office direto. Sim. E aí vai dar um monte de cagada, Porque Sim. aí vai fazer as pessoas darem burnout, como aconteceu, tipo, nas 2 primeiras semanas que ninguém sabe o que está acontecendo, não vai dar estrutura. Então, por exemplo, o que eu achei legal na XP, os caras vão financiar, quem quiser trabalhar de casa, os caras vão financiar todo o mobiliário, vão financiar 100% da internet, vão negociar com empresas de marcenaria, whatever, vão mandar impressora. Então, assim, tem uma estrutura. Tipo, vamos fazer, além dos códigos, eu vou te dar um setup para você começar a trabalhar. Porque, assim, pode também virar um oportunismo de falar assim, ótimo, agora não tenho mais custo, então vai lá, bora trabalhar. E aí a pessoa vai ficar numa autorresponsabilidade de, cara, eu não estou dando conta, mas você tem uma internet de 2 MB em casa, entendeu? Você não consegue subir um vídeo, claro. Você que é o cara de social, você não consegue subir um vídeo porque você não tem internet, cara. Então, eu acho que eu te perguntei esse negócio de se todas as empresas, ou muitas empresas vão para esse caminho da XP, óbvio que não construindo uma sede, porque isso tem um dispêndio financeiro muito maior, mas tem um meio do caminho aqui, que acho que é o mainstream, que é sempre assim, que, com perdão do termo, vai dar merda. Porque vai ser assim, vão olhar para custo, a gente falou disso, né, outro dia, vão olhar para custo, é o primeiro ponto, puta, eu preciso reduzir custo, todo mundo vai precisar reduzir custo daqui para frente. Qual que é a coisa mais cara que eu tenho, independentemente se meu contrato é longo de aluguel? Cara, é o aluguel. Eu não preciso, a XP devolveu, não sei quantos andares já. Pô, isso é uma economia absurda. Você coloca 200 pessoas no andar, você não precisa colocar, você pode colocar 30, que precisam estar lá, vamos supor. Isso dá uma redução absurda. E aí você, dono de empresa, você pode se aproveitar e não pagar internet mais para ninguém, você não paga mais cafezinho para ninguém, teoricamente você não precisa pagar almoço para ninguém, porque está todo mundo em casa, as pessoas não precisam comer ali. Então você muda completamente o modelo de contratação e aí está o perigo, né, do funcionário, né, do colaborador, não podendo se posicionar porque existe uma crise batendo na porta, ele acaba sendo, entre aspas, explorado pela situação, né, pelo contexto. Então, o meu não medo, mas assim, eu vejo que vai existir uma parcela muito grande de empresas e pessoas que vão viver essa relação. Empresas tentando sobreviver, pessoas não querendo perder o emprego, e aí uma relação de abuso da relação, né? Acho que uma relação abusiva pelo contexto. Assim, eu acho que tem alguns pontos aí no que você falou. Primeiro sobre os jovens que estão saindo da faculdade. Eu acho que geralmente a gente, infelizmente, é mais vítima, né, do sistema do que a gente dita o sistema. Então,
quantas coisas, né, que eventualmente a gente tinha idealizado sobre como a gente gostaria de trabalhar e que isso, no fim das contas, quando você entra, você vê que a vida real, a tal da vida real é diferente, né? Uhum. Primeiro, isso é uma coisa, isso de você dizer que você escolhe, ou eu não quero aceitar esse modelo, eu não quero trabalhar dessa forma, enfim. Eu acho que isso, infelizmente, vai ser um privilégio de poucos, de alunos da SPM, por exemplo, como os que você falou, mas a grande maioria dos universitários no Brasil ainda saem precisando de emprego, nascem Sim, precisando de emprego. sim. E aí, no fim das contas, você se torna vítima. Então, a grande responsabilidade disso é do setor privado e não exatamente das pessoas pressionarem. Não é desses alunos que precisaria vir a mudança, sabe? Essa mudança Uhum. precisaria vir de uma responsabilidade do privado, das empresas De olharem quem para tem a isso. força, né? Exatamente. E aí, partindo do privado, isso também, partindo da empresa, de quem tem a força, também pensar em um modelo mais responsável para esse novo mundo que se desenha. Quer dizer, a gente não pode sair de um sufocamento de escritório para um oposto de uberização de profissionais de qualidade, sabe? Sim, sim. De você ir para completamente um formato autônomo e rasgar tudo que a gente conseguiu ao longo da história com carteira de trabalho, com direitos trabalhistas para as pessoas, e você rasgar isso completamente, né? É. Então é uma evolução em nível público e em nível privado também, mas especialmente o nível o privado é capaz de compensar falhas do público, né? Sim. Então essa é uma preocupação que toda empresa vai ter que ter ao longo do tempo. Vai ter que se preocupar em dar essa estrutura e vai precisar partir da empresa, porque eu acho que a grande maioria das pessoas não tem essa voz de falar assim, não, você não vai me dar uma cadeira para eu trabalhar em casa, então eu não vou trabalhar. Não, não vai ter, não vai ter. A grande E maioria eu das entendo pessoas não não tem ter. isso. Então, assim, É. acho que a gente tem que colocar o peso de decisão em quem tem culpa no cartório, sabe? Quem tem Não, realmente que total, prezar por total, isso são as empresas. Vai ter que ser total, de total. responsabilidade delas. E aí Sim, a gente fica na torcida de ter lideranças mais sensatas, mais diversas, mais estudiosas, intelectuais. É importante isso, gente que estuda, gente que lê, gente que enxerga o mundo por um outro lado, enfim, para sim. conseguir olhar para esse movimento que sim muda tudo, mas olhar para esse movimento como mais um movimento humano, como vários a gente passou na história e como a gente vai passar por vários ainda. A gente sempre, ou a gente está preparado. Lá no fundo, a gente tem alguma preparação. A gente está preparado para fazer essa mudança. Você precisa ter muita calma, muita sensatez. Escolher quem está do seu lado para te aconselhar a tomar essas decisões. E não meter os pés pelas mãos. Como você falou, eu acho que isso vai ser muito normal. Que a gente vai ver demais isso acontecer. Vai ver É. empresas se perdendo completamente nesse movimento. E Mas acho que nem de propósito, viu? Acho que sem saber mesmo como não, eu fazer. também acho, eu também acho, eu também acho. Não necessariamente de propósito, mas por, sei lá, displicência, ou sei lá, isso e isso não tira sua culpa, porque vai Não, afetar um monte de gente ainda, né? Mesmo assim. total, é, Vai afetar um monte total, de gente. Enfim, total. eu acho que para a gente evoluir nessa linha, ela é possível, só que ela não é um movimento curto. Não é, por mais que a Bem gente esteja rápido, né? vendo, a gente está vendo muito barulho em cima disso, que não é um barulho superficial, ele tem muita base. É, no fim das contas, a grande maioria das empresas elas vão ficando na cauda da tendência, sabe? Então você vai Uhum, tem é importante que existam empresas que elevem a um extremo e que ditem e que dizem que a tendência é uma realidade, como a XP, que coloquem uhum, isso como um fato,
Uhum. Para ficar puxando e incomodando o tempo todo, sabe? Incomodando o tempo todo empresas de para toda hora que aparecer um jovenzinho que lê um pouco mais, falar, vocês são empresa velha, vocês estão ficando para trás, É, hein? é, Sabe? Para toda é, hora que aparecer alguém ser capaz de falar, vocês estão ficando para trás, e que eles ouçam isso milhões de vezes, como vários dos negócios que a gente já teve que lidar tinham que ouvir. sim. E hora mais, hora menos acorda para uma coisa, acorda para outra coisa, vai acordando para cada pedacinho, enfim. É um mundo muito diferente. Muito É por isso diferente. que eu acho, é por isso que eu acho assim, por mais que, e acho que sim, acho que o privado tem que ter a responsabilidade, tem a maior força, tem que ter a responsabilidade de ter ambientes propícios para que as pessoas, para que elas performem, para que elas entreguem os resultados, para que elas se sintam melhores, para que elas tenham sentido naquilo que elas estão fazendo, tudo. Mas esse privado é liderado também por pessoas, né? Sim. E quando a gente fala, né, esse negócio que é tudo sobre pessoas, a primeira camada de profundidade é essa, assim, pessoas liderando pessoas e não empresas liderando números ou máquinas. Então, cuidar mesmo, sabe? Tipo, como que é o processo, né? Conversar, outro dia eu estava lendo, acho que foi na Harvard Business Review, os caras falando, cara, você tem ligado para os seus liderados, você tem conversado com eles sobre outras coisas, tipo, entender como é que está a situação, filho, família, saúde mental, cara, você tem que cuidar disso, porque pessoas, obviamente, mais equilibradas, que estão mais saudáveis emocionalmente, fisicamente, vão conseguir performar e desenvolver o trabalho delas muito melhor e tal. Você está preocupado com isso ou você está preocupado só com a produtividade dela? Sabe, Sim. quantas horas ela está trabalhando, se ela está trabalhando muito ou pouco, não é sobre isso. Então, eu, particularmente, cara, eu tô amando esse negócio de home office, amando. Eu tenho trabalhado mais, cara, muito mais, tenho Uhum. mesmo. Mas não tem sido um peso para mim, porque eu tenho uma coisa que eu amo, que é ter controle do meu tempo. E cara, parece que eu tô tendo mais controle do meu tempo agora. Ou eu tenho tido mais tempo. Acho que é por isso que eu tenho essa sensação de controle. Então, eu continuo com a mesma rotina, mas eu tenho mais tempo, porque eu não tenho que pegar transporte, eu não tenho trânsito. Ao mesmo tempo, eu trabalho muito. Ao mesmo tempo, me liga às vezes meio-dia e meia e tem uma reunião. Puta, acontece. Fico bem? Não, mas Mas no mínimo mas você tá tirou o acontecendo. tempo de trajeto, né? Exato, exato. Então, assim, eu quero que esse home office permaneça. Porque, cara, eu passei um mês em Goiânia trabalhando e deu tudo certo. E a possibilidade de passar um mês em qualquer lugar, na praia, né? Você até colocou lá, meu escritório é na praia, né? Eu tô sempre na área. Então, assim, pô, de repente eu tô estressado, eu quero trabalhar da praia, cara. Isso aqui era um jargão, entendeu? Isso aqui era Sim. um jargão que a gente usava, quero trabalhar da praia. Pô, isso é real, isso é possível. É, Tendo é, internet, é possível. sim. Então, a gente está encerrando já, tá quase nos finalmente. Boa. Eu quero falar isso, na verdade, que eu faço votos que essa tendência que a XP está tornando realidade puxe muitas empresas para segui-la nessa trilha, né? E que a gente possa ter, e eu torço para que a gente tenha relações de trabalho mais múltiplas. Porque eu acho que as pessoas elas são muito completas para se dedicarem a um tipo só de entrega, uma única entrega. Eu acho que as pessoas são muito múltiplas, assim. Eu não estou dizendo de trabalhar para várias empresas, mas eu acho que quando você tem a possibilidade de controlar mais seu tempo, essas coisas, eu acho que você consegue trabalhar em projetos mais diferentes, eu acho que você consegue dar mais sentido para aquilo que você está fazendo no seu dia, sabe? Isso é uma coisa que funciona para mim, então eu quero que isso siga. E aí eu vi de você essas considerações finais aí, o que você imagina, o que você deseja para a gente se Cara, despedir. eu acho que se essa tendência que eu enxergo de se concretizar, essa tendência de empoderamento do indivíduo em vários dos seus âmbitos, eu acho que 15 primeiro segundos. isso resolve muita coisa, resolve vários dos problemas que a gente tem. E se a gente seguir nessa linha, eu acho que a coisa se ajeita sozinha. E espero que siga. Boa, boa. Então, valeu,